Aí na aula passada a gente resolveu esse problema aqui, né? A gente usou uma curva da bomba hipotética, né? Começamos a usar do livro, mas não ia dar para calcular, não sei o quê. A gente usou essa curva da bomba hipotética. Deixa eu ligar aqui, meu. Esqueci de ligar. E essa curva, ela era HB (1.200) menos 2.000, que é o quadrado. Dessa forma aqui, né? HB igual, que está ali, né? A zero. É HB em metros, a carga da bomba em metros, e a vazão em metro cúbico por segundo. E a gente achou um ponto de operação. Né? Lembrando aqui, foi esse problema, né? Esvaziamento, não é bem esvaziamento, alimentação de uma irrigação a partir de um tanque, né? Esse tanque tinha 2 metros de nível, 30 metros de tubulação, uma bomba, e a gente queria saber qual vazão conseguiria, né? Ou qual a potência para determinada vazão, não lembro bem o que era. Então, no final, a gente tentou achar um ponto de operação, né? E o que a gente fez? A gente queria uma vazão, né? E aí a gente fez a curva do sistema para achar essa vazão. E aí, no ponto de encontro da curva do sistema com a curva da bomba, foi o ponto de operação. Aí o que eu vou ensinar agora é fazer isso de uma vez, né? Vou copiar aqui. Depois eu passo essa planilha para vocês, não é secreto. Então veja, eu tenho essa equação aqui. Para achar, em vez de fazer duas curvas, né? Eu tenho essa equação aqui. E tenho essa equação aqui. Para achar a vazão de operação diretamente, eu vou solucionar esse sistema aqui com duas incógnitas e duas equações. Eu vou substituir essa equação aqui, vai ficar A0 menos BQ ao quadrado é igual a isso aqui. Não sei o que está acontecendo. O Ctrl+C não está funcionando. Sinal, o cara que inventou o Ctrl+C e Ctrl+V morreu há poucos dias, né? É uma invenção. Que foi? Qual? Eu também penso essas coisas quando é coisa de computador. Essas coisas foram inventadas, né? Elas não nasceram. O mouse também, né? O mouse foi um grande. Então, eu tenho agora essa equação aqui, que é a equação não é difícil de resolver, né? Ela é quadrática com a vazão, para tirar a vazão aqui, a equação de segundo grau, na forma que ela está escrita. Mas só que vê que o fator de atrito
é uma função do número de Reynolds. Então, ela é a função da vazão, da viscosidade e da densidade. Então, mais uma vez, a equação é implícita. Aí vou mostrar algumas estratégias aqui de resolver. Então, vamos pegar essa equação, vamos pegar esse caso aqui com a válvula aqui embaixo. Vou pegar isso aqui. Trazer essa equação da bomba aqui para a gente. Veja, essa equação aqui, nosso H. Aqui, deixa eu só rever aqui as nossas equações. Essa aqui é a equação do fator de atrito. Aqui a perda de carga. É melhor fazer tudo, né? Vamos deixar aqui uma equação. Esse aqui seria o chute da velocidade. A gente não sabe quem é a velocidade, né? Aí a gente já tem a equação do fator de atrito aqui programada. A gente tem aqui a equação da perda de carga, né? Que é que é o fator de atrito vezes L sobre D vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2G mais a válvula. Já tem G1 menos G2, já tem esse termo aí de V ao quadrado sobre 2G. Agora a gente precisa... a gente tem essa equação ali, os termos dessa equação estão ali. A gente precisa adicionar esses termos aqui. Então vamos botar aqui o H bomba. Vai ser igual a 1.200 menos, apaguei, né? 2.000 vezes Q ao quadrado. Então, vezes Q é a velocidade ao quadrado, né? Esse aqui. Dividido pela área ao quadrado. Como eu falei, é melhor deixar a área, né? Em vez de ficar trabalhando com diâmetros. Beleza, isso aqui já temos o H da bomba. E agora a nossa função que a gente quer tirar o zero, ela é Z2 menos Z1, F de V, né, nesse caso aqui. Ela é Z2 menos Z1, mais QA ao quadrado sobre 2G, que é esse termo aqui de velocidade. K20 sobre L20, F4, deixa eu ver aqui, deixa eu só configurar esse termo aqui, está certo? 2. É a mesma coisa, né? Que é ao quadrado, A ao quadrado, é a mesma coisa de V ao quadrado sobre 2G, tá certo? Então, o termo, é esse termo aqui agora, né? Então, vai ser o termo de altura mais o termo de velocidade mais a perda de carga, que é esse termo aqui, né? Nesse caso, tem mais um número que é o K, nesse que a gente está fazendo, então a perda de carga. Mais, né? Esses três termos. Agora, menos essa parte aqui da bomba, menos a equação da bomba, que eu passei para o outro lado. Menos. Esse H da bomba aí está alguma coisa errada. 1.200 menos 2.000. É isso? Que é o quadrado. Só que eu botei velocidade ao quadrado aqui, por isso está dando errado. Então seria V
vezes área ao quadrado. Deixa eu ver. Beleza. A gente quer zerar esse termo aqui agora, né? Isso aqui tá certo? 1.200 menos... A velocidade aqui tá 0,1. Não mexeu. A gente tem aqui QV vezes A ao quadrado. Vamos botar aqui isso. E 200 menos 2.000. Velocidade vezes a área. Que não está dando certo. É menos BQ, tá? A menos BQ. Pegar a vazão, calcular a vazão aqui. A vazão é velocidade vezes a área. 0,03. A velocidade aqui está alta, né? Vai dar uma velocidade super alta, mas é o número que a gente usou, né? Vou deixar aí, não tem problema. Veja. Cálculos implícitos. Fator de atrito e equação da velocidade. Vamos ver se a gente acha uma raiz, né? Vamos ver a velocidade aqui. 10. 100. Opa, vai dar uma velocidade muito grande, mas não tem problema não. A gente pode primeiro chutar um fator de atrito, pode deixar esse 0,1 aí. E achar a velocidade, né? A gente vai resolver essa equação aqui. Um fator de atrito fixo. Né? Essa equação aí está em termos de vazão, mas a gente escreveu ela ali em termos de velocidade. Pelo menos eu acho. Deixa eu ver aqui. Velocidade. A gente vai tentar aqui, solve, né? Dados. Solver. A gente vai resolver aquilo ali. A gente quer que o valor seja zero, mudando a velocidade. Resolver. Professor, você colocou máximo, não colocou zero. Ih, caramba. Valeu. É zero, né? Beleza, achou uma velocidade aí, tá irreal, né? Foi como a gente chutou aqueles dados na aula, né? Normalmente dá algo em torno aí de entre 1 e 3. É porque nossa bomba aí tá muito potente. Aí veja, só que essa velocidade que a gente calculou, essa velocidade, ela não foi a velocidade que a gente calculou o fator de atrito, concorda? Sim ou não? Né? Então a gente precisa recalcular o fator de atrito. A gente chutou o fator de atrito, pegamos um valor 0,01, que é bom, né? Se você olhar o gráfico de Moody, fator de atrito para um diagrama de Moody, né? Para um escoamento turbulento, 0,015 está bom, né? A gente pega aqui entre 0,015, 0,03, né? Qualquer coisa que a gente chutar aí tá bom. Agora a gente precisa corrigir o fator de atrito, que é esse par de equação aqui. Então a gente quer que isso aqui zere.
essa equação aqui, zero, alterando a célula do fator de atrito. Beleza. Veja, o fator de atrito mudou um pouquinho, né? O resíduo está muito bom. E aí agora a gente, com esse novo fator de atrito calculado, a gente vai tentar zerar aqui a velocidade. Então vamos lá, solver. Equação da velocidade. Valor de zero alterando célula. Beleza. Aí a gente já tem um novo valor para velocidade, né? Já é 52. Aí o que a gente vai fazer de novo? A gente podia até fazer em linha, né? Para ver como para ver a evolução, né? Copiar aqui para baixo. Assim, Ctrl C, Ctrl V. Aí veja, a gente tem uma nova velocidade. Agora a gente precisa calcular o fator de atrito de novo. Então, porque a velocidade ela muda o Reynolds. Então, vamos lá. Solver de novo. Equação do fator de atrito. Alterando o fator de atrito. Beleza, corrigiu o fator de atrito. Veja que o fator de atrito praticamente convergiu, né? Não precisa nenhuma uma variação aí na quarta casa decimal. Aí beleza, significa que a velocidade vai convergir também. Você veja que o resíduo da velocidade, que era 10 a menos 6, quando eu mudei o fator de atrito, já está em 10 a menos 1. O resíduo mudou muito. Aí eu resolvo de novo a equação da velocidade. Resolvo f de v, alterando a velocidade. E aí mando brasa. Beleza, veja, a velocidade passou de 52 para 53, 2%, né? Convergiu. Né? Você pode fazer um segundo teste aqui de novo. Aí vamos ver aqui, com esse valor de 53, lembra, o valor antigo era 52, passou para 53, então agora a gente calculou o fator de atrito primeiro com 52, agora a gente vai calcular com 53. Então, solver de novo. Resolver a equação do fator de atrito, alterando o fator de atrito. O resíduo deu zero, né? Zero aí deve ser 10 a menos 15, alguma coisa assim. E beleza, aqui convergiu, né? Não teve mudança nenhuma. Agora, a velocidade que o resíduo estava em 10 a menos 9 está 10 a menos 3. Ela foi perturbada. Aí, de novo, a gente aqui no solver, resíduo desse 10 a menos 3 é bom, mas aqui só para mostrar na aula, a gente quer resolver essa equação variando o valor da velocidade. Resíduo zero também, né? 53. Se a gente pegar aqui em casa decimal, deve ter alguma diferençazinha. Diferençazinha, né? Mas convergiu aí aí coisa de 0,0001%. Se a gente quiser saber a velocidade, a vazão é a velocidade vezes a área de escoamento. Então dá 0,4 metro cúbico por segundo. Professor, Oi. você poderia explicar de novo como é que você montou a FV, que eu fiquei um pouco perdido? A FV é essa equação aqui, ó. É a solução dessa equação aqui. Aí eu escrevo ela. Eu sempre escrevo F da incógnita, que é V o quê, né? Igual a zero. Ali eu escrevi em V, né? Mas aqui eu vou escrever, passo um ou outro
para o outro lado, né? Aí fica Z2 menos Z1. Mas eu vou... Q ao quadrado sobre A ao quadrado. Mais fator de atrito diâmetro, comprimento equivalente, menos A0, mais BQ ao quadrado, igual a zero. Mas como é que você usou o A0 e o B da onde exatamente? Usei da aula passada, que foram esses valores aqui, que a gente tinha feito essas curvas aqui, né? Tinha feito essa curva da bomba aqui. Veja que deu 0,4, né? Tá. É exatamente que é próximo do que a gente... É esse aqui, né? Que a gente calculou. Veja, eu posso fazer isso aí mais rápido também, né? Mas aí tem mais chance de não dar certo. Esse aqui é uma... Posso tentar aqui fazer o seguinte. Vamos botar aqui um chute 5. Aí veja, eu estou resolvendo duas equações, na verdade. Opa. Eu estou resolvendo uma f de q igual a zero, ou f de q, ou f de v, né? Depende de como você escrever. E estou resolvendo um h do fator de atrito igual a zero. O Excel não resolve essas duas equações simultaneamente, mas ser igual a zero quer dizer, numericamente, que é igual a um resíduo. Não é exatamente zero, né? Aí você pode pegar aqui, ó, e somar esses resíduos. Aí a gente soma o quadrado do resíduo, na verdade. Porque se um for positivo e outro negativo, eles compensam sem estar no mínimo. Então, vai ser sempre positivo, mais o outro FV. Esse aqui tem uma grande chance de dar errado, né? Mas é mais rápido. Veja, isso aqui está dominando. Vamos achar primeiro uma solução para esse aqui melhor. Aí, uma estimativa inicial melhor. Solver. Aí vamos tentar aqui, vamos resolver essa equação variando a velocidade. Aí beleza, estamos com a estimativa inicial dele boa. Opa, tá errado aqui. Ao quadrado. Beleza. Na verdade, eu posso reformular meu problema, em vez disso aqui ser igual a zero, que a soma deles dois seja o mais próximo, o resíduo seja o mais próximo de zero possível, a soma dos quadrados. Então, posso chegar aqui, resolva a soma deles. E eu quero que essa soma tenha um valor mínimo, alterando as células do fator de atrito e da velocidade. Aí ele vai resolver as duas equações ao mesmo tempo. Veja que ele deu, a gente tinha obtido 53, né? O valor 53 exato. Aí ele deu um valor razoável, né? Que é 52,5. Não é exato, mas o esforço é muito menor, concorda? Beleza? Beleza. Essa aqui também, nesse formato, eu podia ter feito isso. Que é obter o menor resíduo possível dessas equações, somando os resíduos, né? Vocês entenderam isso aí? Professor, como é que a gente. Onde é que nesses dados está
onde que estão o A0 e o B mesmo? Não, as velhas são estimados da curva da bomba. Ah, tá. Mas, tipo assim, a gente fez na independente disso daí. Vamos pegar, Não foi com o ajuste do Excel que a gente fez, né? vamos pegar aqui, essa curva da bomba aqui, por exemplo. Aí vamos supor que sua bomba tenha, vai estar em galão por minuto, né? E em pé aqui, fica nessas unidades. Depois você tem que transformar a unidade que você quer. Suponha que sua bomba ela é essa com rotor de 11 polegadas, né? E essa curva aqui que eu estou passando o cursor. Veja, o A0 dela é 125 polegadas, Uhum. certo? Aí a gente pegou e resolveu um ponto, né? Agora que eu lembrei. Aí a A0 dela é igual a 125 polegadas. 125 pés, desculpa, pés. A curva, ela sempre tem essa forma. HB é igual a 0 menos BQ ao quadrado. Para levar em conta essa curvatura. Então, escolha um ponto aqui conveniente. Por exemplo, 600. Aí aqui, 600 não é conveniente para mim. 700. 700, né? 700 dá quanto? 710, né? Uhum. Então é 700. Droga, é muita janela. Então, para 700. 700 o quê? 700 pés? Isso sim. 700 de capacidade e 100 pés, né? Uhum. 700 de capacidade. Então, 700 GPM é igual a 0, que é 125 pés, menos B, que é ao quadrado. Então, eu vou ficar aqui, não precisa da unidade, né? A gente já sabe aí a unidade, então fica aqui, que é ao quadrado, é igual a... Opa, 700, não, fiz ao contrário aqui, né? A 0 é 125, aqui é 100 pés, né? 100 pés. E o Q, ele é 700 GPM. É isso. Então, B, na verdade, né? B vai ser igual a 25 menos 100. Não, vai ser 25 mesmo, positivo, né? 25 pés dividido por 700 GPM ao quadrado. E aí vai dar um número, né? Então, minha curva da bomba vai ser H da bomba vai ser 125. Aí pé, o resultado vai estar em pé, menos B, né? Vai ser 25 sobre 700. Pé por GPM ao quadrado. Aí depois faz as contas. Vezes a vazão ao quadrado. Para essa unidade aqui, esse é o B e esse é o A0. Beleza? Beleza, professor. Tem alguma outra maneira de calcular esses dois? Ou... Não. Tá, beleza. Não tem. Só tem maneira mais complicada. Essa é a maneira mais simples de você calcular. Tranquilo, tranquilo. Valeu. Bom, veja, a bomba, ela às vezes, ela tem a configuração física de associação de bombas, né? Não sei como é que se eu botei um número lá em cima, se eu não botei. Vamos botar aqui associação de bombas. Por vários motivos, a gente associa bombas. Primeiro,
À medida que a potência da bomba vai crescendo, o preço dela sobe e muitas vezes é mais barato comprar 2 bombas do que comprar uma bomba de potência maior. E também tem a questão da confiabilidade, né? Se você compra 2 bombas e uma quebra, você tem a metade da capacidade do sistema. Então, você pode encontrar, por exemplo, bomba em série. Ou bombas em paralelo. E elas são tratadas exatamente como os circuitos elétricos. A gente faz uma curva da bomba equivalente para poder tratar essa bomba. Nesse caso aqui, a bomba resultante, né, a bomba equivalente, a curva dela... Veja, quando você associa 2 bombas, suponha que você está jogando um jato de água para cima. Se uma bomba está em série com a outra, você concorda que o jato ele vai ter uma altura mais ou menos igual ao dobro? Sim. Né? Então vai ser simplesmente a curva da bomba 1 mais a curva da bomba 2. Agora, então se a gente pegar aqui, tivesse uma curva da bomba, para uma bomba, você tem essa curva aqui. Ficou ruim, né? Porque é quadrática. Suave. Então, na verdade, você aumenta a altura de carga dela, né? Seria aqui a HBS. Série. Agora, quando a bomba está em paralelo, a altura de carga das 2 bombas é a mesma, concorda? Se você fizer um jato, na verdade, os 2 jatos vão à mesma altura. Mas você tem o dobro da capacidade de uma bomba somente. Né? A curva da bomba, a altura de carga da bomba 1 é igual à altura de carga da bomba 2. São 2 bombas iguais, né? Mas o sistema resultante, ele é um sistema que a curva dele vai ser a curva como se fosse a curva das bombas com a vazão dividida por 2 entre as 2 bombas. Então, quando você tem esse tipo de configuração, se você tem aqui a curva de uma das bombas, na verdade, o que você consegue é aumentar a capacidade do sistema. Né? Seria essa a ideia. Existe uma terceira configuração que para mecânica dos fluidos não tem muito interesse, mas é muito comum na indústria de processo, que é uma bomba stand-by, né? Aí aqui está aberto, representa assim, tem uma bomba. Aqui tem outra bomba igual. Então, se essa bomba aqui quebra, essa bomba aqui entra em ação. A stand-by. É usado para aumentar, a gente chama a confiabilidade do sistema. Confiabilidade é a probabilidade do sistema operar como projetado. Beleza? Sim ou não? Professor, isso também pode ser uma forma de evitar algum acidente? Porque sim, falhou, né? Exato, totalmente. Suponha que é o resfriamento de um reator químico, né? Uhum.
Aí você passa água lá no reator para resfriar ele. Se a bomba falhar, o reator vai esquentar, né? Uhum. Aí é claro que esse reator tem um sistema de proteção, mas esse sistema de proteção dele envolve a parada dele, certamente. Então, existe uma perda aí. Mas existe também a probabilidade do sistema de proteção falhar. Né? Então, aqui, no caso que a gente está falando, esse sistema standby, ele previne o acidente que perda de controle do reator. Ele entra no sistema de proteção do reator. Certamente. Beleza? Beleza. No curso de segurança, aprende a calcular isso aí. Eu assisti uma palestra ontem sobre acidente e foi bem interessante, porque os conceitos todos de mecânica dos fluidos estavam lá. Legal. O acidente na indústria química, ele é uma perda de contenção, né? Porque na indústria química, o acidente, normalmente, né, é a perda de contenção de um fluido. Por exemplo, esse reator que a gente está falando, ele só vira um acidente se ele explodir ou se ele jogar o conteúdo dele para a atmosfera. E aí os cálculos são todos da mecânica dos fluidos. São mecânica dos fluidos são os três transportes, né, são intimamente relacionados com acidentes na indústria química, né? Quando você fala de explosão de um reator, você está interessado em duas variáveis, né, para poder proceder com os cálculos. Você está interessado, supondo que o reator não contém um gás venenoso, você está interessado na onda de pressão que essa explosão vai causar. Lembra a onda de pressão que a gente calculou lá com Taylor, com a estimativa de Taylor? E a gente está interessado em quanto de material a gente vai perder para o meio ambiente, quanto a gente vai contaminar o meio ambiente. Se tiver um gás venenoso, aí entra também transferência de massa. Se for uma explosão com bola de fogo, aí entra transferência de calor. Os fenômenos de transporte, eles são intimamente relacionados ao estudo de acidentes. São duas coisas importantes em acidente. Estatística e fenômeno de transporte. Termodinâmica menos, mas também importante. E cinética, né, menos. Mas esses dois, esse fenômeno de transporte e estatística, porque o acidente, né? Isso aqui pode ter um acidente, mas isso é pouco para a indústria. A indústria, ela precisa saber qual a probabilidade. Na verdade, em última instância, a gente quer saber a frequência, quantos acidentes desse tipo podem acontecer por ano. Não é uma bomba, se você for bomba tal, existe um livro lá que chama Oreda, que tem quantas bombas dessa falham por ano, né? Aí com 1.000 bombas falham por ano. Quantas bombas são? São 10 milhões. São 1 milhão de bombas, para simplificar. Bem, se existem 1 milhão de bombas e 1.000 falham por ano, então existe a frequência de falha de 1 milhão sobre 1.000, que dá 10 a menos 3 falhas dessa bomba por ano. Isso é aceitável para você? Que sua bomba tem a probabilidade de falhar ou a frequência de falha 1 em 1.000 por ano? Pode ser ou não. Se for na indústria nuclear, não é. Pode parecer pouco, mas para a indústria nuclear não é. Por exemplo, né? Se for uma operação crítica para a indústria química, também não é. Então, a gente vai ter que, por exemplo, botar uma bomba stand-by. Né? Veja que a bomba stand-by, ela não tem a mesma probabilidade de falha. Essa bomba aqui que está esperando a outra para falhar, para entrar, ela não está sofrendo desgaste. Né? Então, se essa aqui tem a falha de 1 em 1.000 por ano, essa aqui tem uma probabilidade de falha muito menor.
Aí você vai calcular a probabilidade de falha do sistema, né? Que vai levar em consideração as duas bombas. Essa bomba aqui, a probabilidade de falha dela é muito interessante. Depende, você não vai deixar a bomba lá parada também, né? Você tem que de vez em quando ver se ela está funcionando. Então a probabilidade de falha dela é função de quantas vezes você checa ela. Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 6 meses. Esse assunto é bem legal. Eu tenho um amigo que é professor dessa área, muito famoso, Henrique Droghetti. Também trabalhei nessa área um pouco. O Henrique, a gente estudava junto na graduação, né? Ele é chileno, aí foi para os Estados Unidos e tal, fez doutorado nos Estados Unidos. Agora é professor da Universidade da Califórnia, mudou de universidade. Muito legal. É um grande orgulho para todos nós, a trajetória do Henrique. Beleza? O que você viu de interessante lá na palestra, Robert? Conta aí pra gente. Não, esse negócio da análise de risco mesmo. Aí no final teve uma simulação de um incêndio, eu achei muito maravilhoso. É Só que mesmo? foi o que eu. E era até um professor meu do meu instituto. Aí ele explicou que para você fazer, não adianta. Você tem que entender muito bem o fenômeno físico, né, que está acontecendo, saber da base matemática, que é essencial para a computação, e no final, o principal que poucas pessoas têm é interpretar os resultados. Porque é muito fácil ver a simulação rodou, mas e aí, o que você pode tirar de informação? Ah, E é com tem como certeza. tirar muita informação. E E o bom. foi mal. Ele falou ainda de uso, tipo, programas de graça, que tem várias empresas de consultoria que usam esses programas que são de graça para fazer consultoria de análise de risco. Verdade. Eu achei isso incrível. E é Verdade, muito verdade, maneiro. verdade. E o programa de computador, esses programas de simulação, eles te dão qualquer resultado, cara. Se você não souber criticar o resultado, não, você pode passar um erro para frente, né? Porque o programa ele roda lá, ele é uma sequência de operações. Se não houve nenhuma falha naquela sequência de operações, ele vai te dar um resultado. Mas não há garantia que o resultado é certo, inclusive as empresas de simulação, empresas de software, nenhuma garante o resultado. Professor, É uma indústria aí interessante, só é, terminando porque é uma indústria que não garante o resultado do trabalho, né? É muito interessante isso. Eu acho. Você contrata um cara para fazer um trabalho, ele te dá um resultado, mas não dá garantia nenhuma que funciona. não, e o incrível que pareça é que esses programas que são de graça, só que eles têm um tempo de execução de uma simulação de dias. Só que eles são muito mais precisos do que aqueles programas que são pagos. Eu achei isso incrível. É Incrível. verdade. Aí, uma dúvida que eu queria tirar com você foi que lá ele falava que, na minha cabeça, para mim, ali era um volume de controle. Ah, Eles faziam o diagrama 2D e 3D da planta, né? Por exemplo, assim, é uma subestação de energia. ah, Aí o fogo vai começar na parte elétrica. Fazia todo um sistema, botava as posições dos termopares, tudo bonitinho. E eles faziam um quadrado, né? Porque era um quadrado maior. Aí ele falava que essa era uma parte que era o filé mignon, que a pessoa que trabalha com isso é o filé mignon, que é o calcular o mesh. ah, Aí eu fiquei na minha cabeça, o que é esse mesh? Aí no final fui perguntar para ele se tinha a ver com volume de controle. Aí ele é exatamente isso, o volume de controle. Só que é calculado em mesh. Aí eu queria te perguntar, o que é esse mesh? o mesh é o seguinte: esses sistemas eles são a solução de equações diferenciais parciais ponto a ponto, né? Veja, se a gente pegar a equação da Navier-Stokes aqui, ela é. Aí vou botar ela na forma dimensional, porque eu não lembro da forma adimensional, deveria lembrar até, dt mais V, grade de V, é igual ao gradiente de pressão, mais ou menos Laplaciano da velocidade, mais ρ. Esse V, a gente considera ele nos cálculos da gente
uma função de uma variável só, mas na verdade ele é um v de x, y, z e t, ou seja, da posição e do tempo. A gente resolve uma equação diferencial qualquer, y' igual mais um f qualquer aqui igual a zero, com a condição inicial. Y de zero igual a y0. Um problema de transporte por uma equação diferencial, você tem um domínio, que é, por exemplo, sua subestação. Aí esse problema é 3D. Coloca aqui. Aí você sabe alguma condição aqui, que é a condição inicial. Vamos dizer aqui, supor aqui, nessa condição aqui, não estava pegando fogo, então estava tudo tranquilo. Aí o fogo começou, aí você tem que resolver a equação. Essa equação você tem que resolver ponto a ponto. Aí você vai andando aqui, resolvendo, andando, resolvendo, andando, resolvendo, andando, resolvendo. Para fazer isso, você divide o domínio em vários subvolumes. E essa teia, né? Vamos chamar assim, desses subvolumes, né, você tem a equação aqui. Observe que essa equação você pode, por exemplo, d-ROM de V, d-ROM de T, você pode aproximar por um ΔV, ΔT, a grosso modo. Então, o delta é como se você desse um passo, né? O gradiente de V, eu vou pegar aqui uma coordenada só, dV, dy, aí você pode aproximar como ΔV, ΔY, ou seja, você pode dar um passo finito. Então, você sabe aqui, aí você dá um passo finito para cá, aí para cá, para cá, para cá. Aí vai resolvendo essas equações nessa rede, que é o mesh, e nesses pontos aqui, são chamados nós. Então, o mesh, né, a rede, é o conjunto de subvolumes que você divide seu volume de controle inicial. Inclusive, um método muito famoso. Veja, derivada tender a zero, né? Um ente matemático. Quando você faz essa aproximação, isso aqui é finito. É um delta. Né? Existe um espaço de tempo aqui, você pode botar 0,1 segundo, 0,01 segundo, aqui não tem, né? Aqui tendendo a zero. Então, esse método, um dos métodos, né, o mais famoso, mais usado, é o chamado volumes finitos de solução. É isso. É uma técnica de redução de ordem que a gente chama das equações. Entendeu? Ou não? Entendi, maneiro. É maneiro mesmo, é muita matemática isso aí. Matemática muito desenvolvida, por sinal. Beleza. Então, a segunda parte da nossa aula, a gente vai falar de uma coisa que chama camada limite. Aqui no grande YouTube. Professor, uma dúvida só dessa última parte de associação de bombas. Se a gente está fazendo uma questão, ela diz que tem duas bombas em série. Aí ele fala da eficiência do geral. Como que eu procedo para calcular assim de cada uma? A eficiência você me pegou. Como seria a eficiência energética delas, né? É, associada. Eu somaria as energias, né? Aquela curva de eficiência, eu teria que ver se seria multiplicativa, mas para ir no certo, assim, sem erro para você, você vai pegar a eficiência de cada uma, né? A energia total que cada uma está gastando, soma a energia que cada um está gastando,
põe no denominador e na parte superior a quantidade de energia que ela transfere para o fluido. Soma as duas também. Entendi. Entendeu? Eu não sei como é que ficaria isso. Depois eu posso olhar. Procurar aqui. É porque, por exemplo, do HB a gente consegue achar a potência. Aí com a potência a gente consegue usar aquele Ni, né, que a gente faz para achar a potência real, né, a nominal. Uhum. E fazendo essa substituição, usando o somatório do série, a gente não consegue achar a potência nominal do sistema em série? Veja, eu não sei como é que seria a curva de potência, a curva de eficiência do sistema em série. A gente não consegue transformar essa curva, né? Veja que a forma dela não é uma forma assim trivial, né? Sim. Né? A eficiência do sistema, para mim, seria energia que a bomba 1, chamada de W1, mais a energia que a bomba 2 fornece para o fluido, dividido pela energia que ela consome, mais a energia que a outra consome. Porque, veja, não dá aqui para separar um eta 1 e um eta 2 assim, de cara, né? Só se a gente. Vamos tentar aqui. Não dá para separar. Não tem como a gente separar Se a gente dividir aqui, por exemplo, vamos dividir por energia total do 1. Aí tudo bem, aqui aparece a eficiência da bomba 1. Mais 2 dividido por E1. E aqui fica 1 mais E2 sobre E1. Aí, se a gente multiplicar aqui por E2, dá para fazer essa conta aí, mas não é a conta, não é energia, a eficiência do sistema, vai ser a eficiência da bomba 1 mais a eficiência da bomba 2, que multiplica a energia, a razão de energia 2 e 1 mais a razão de energia 2 com 1, como é que se fala? Razoável pensar, né? E se as bombas forem iguais, né? Obviamente, E1 é igual a E2, está certo o cálculo. E a eficiência do sistema vai ser 2N1, ou 2N2, você escolhe, dividido por 1 mais 1, que é 2, que vai ser igual a eficiência de uma das bombas. Eficiência energética. Certo? Deu para entender? Certo. Deu para entender ou não? Eu sim. Beleza. Então, vou procurar aqui meus. Quando um fluido está escoando e encontra uma superfície, veja, um fluido está vindo escoando. Aí ele encontra a superfície, o fluido que vai entrar em contato com a superfície, ele para, concorda? Ele tem que parar. Não tem saída para ele. Veja, aqui é um exemplo desse fluido.
Aí o escoamento, né? Aqui é a representação de linha de corrente, porque é um escoamento estacionário. Aqui tem um salto, né? Vai ter uma recirculaçãozinha, mas não é isso que eu quero mostrar, não. Veja. Diminuir aqui a velocidade. Fluid, water, flows around the same shape. The flow is quite different. Veja, aqui vem a frente de água marcada aqui com bolhas, né? Por isso que fica opaco aqui. Aí veja como essa haste, aquele outro escoamento era gasoso, né? Não tinha, era um escoamento invíscido, água já tem viscosidade. Aí a gente vai ver aqui o que é que acontece. Essa haste aqui, ela causa uma redução da velocidade do fluido próximo à era. Veja, o fluido está longe da haste, ele está aqui essa distância já, e o fluido que está próximo à haste está muito atrás. Aí ele vai andando, né? Mesmo esse fluido branco, ele vai conseguindo vencer, mas a uma velocidade muito menor do que poderia. Aqui é a formação de uma recirculação, mas não tem muito, não é muito relevante nesse momento. Aí veja aqui também escoamento sobre uma asa, né? Essa interação fluido sólido ou fluido parede, ela é a interação mais importante da aerodinâmica. Porque, veja, aqui, longe da asa, as linhas de corrente são retas, né? O fluido se comporta aqui de uma forma trivial, um escoamento que não tem efeito de viscosidade, né? Você vê o rotacional aí, é nulo, né? Não há deformação do perfil de velocidade. Aqui perto da asa, não. Existe essa interação do fluido com o sólido e existe uma transferência de momento. Nesse caso aí, uma transferência negativa, porque a asa ela está oferecendo uma resistência ao escoamento, que o fluido, quando toca na asa, a condição de não deslizamento, ela existe e influencia o escoamento, né? Aí veja, dependendo do ângulo que a asa está, né? Aí forma essa camada limite. Aqui está invíscido, né? Não está da mesma forma ali daquele mais viscoso que a gente viu. Aí veja, mas mesmo se mudar o ângulo da asa e para um fluido baixa viscosidade, efeitos, digamos, não triviais acontecem aqui, né? Existe uma deformação da camada próxima ao sólido, existe uma formação aqui de turbulência. O fenômeno responsável pelo arrasto, que é a resistência ao escoamento que o fluido encontra ao passar por um sólido, veja, quando a gente fala a resistência de um carro, né, ao escoamento, tanto faz a gente falar da resistência do carro ao escoamento, como da resistência do escoamento ao carro, né? Do ponto de física, do ponto de vista é a mesma coisa. Tanto faz a gente estudar essa asa parada com o fluido ao redor se movimentando, como estudar a asa se movimentando no fluido. Obviamente é melhor a asa parada no fluido, né? Então, a resistência ao escoamento ou a resistência aerodinâmica, a origem dela é a interação do fluido com o sólido nessa fina camada de velocidade muito baixa. Essa camada é muito importante para a mecânica dos fluidos, para os fenômenos de aerodinâmica e transporte, né? Transporte de massa, transporte de calor, que nessa camada pequena, que é tão pequena que é chamada limite, né?
nessa camada limite, os fenômenos de transferência são muito, muito importantes e existe uma resistência muito grande à transferência nessa camada, porque a velocidade ali é muito baixa, né? Então, veja que tem outro escoamento, né? Aí vai de novo marcado, uma parte marcada, e vai encontrar uma parede, uma placa plana, né? Aí ele está mostrando que sem a placa de uma forma, aí ele botou a placa. Aí veja, praticamente o fluido fica colado aqui e vai andando aos poucos, né? A velocidade próximo à parede é muito alta, porque é muito baixa, porque os efeitos viscosos próximos à parede são muito altos. Veja, toda vez que tem um efeito viscoso alto, tem uma deformação do perfil de velocidade, né? Lembra, a tensão de cisalhamento é o escalar, né, de forma escalar, é a viscosidade vezes a derivada da velocidade com uma dimensão. Nesse caso, é essa dimensão aqui, esse y. Vamos chamar y. Que a gente chama essa derivada de gradiente de velocidade, né? Veja, se a gente olhar, existe um gradiente de velocidade muito grande aqui, né? Aqui é tempo, né? Mas dá para aproximar aqui por velocidade, né? Porque a forma que esse escoamento é estudado é por posição. Mas posição dividida por unidade de tempo é velocidade. Então, a tensão de cisalhamento aqui é muito alta. Lembre-se que tensão de cisalhamento é a força por unidade de área. Por exemplo, se a gente botar aqui mel em minha mão, né, uma camada de mel, e passar minha mão em cima, a de baixo vai sentir. Por quê? Porque a viscosidade é alta, então tem uma transferência de momento muito grande. Então, o arrasto aerodinâmico é resultado das tensões cisalhantes na camada limite, que é o fluido parado, o sólido segurando o fluido e o fluido escoando mais acima, fora da camada limite. Então, existe um gradiente de velocidade aí muito grande que gera uma força. Beleza? Todo mundo dormindo aí ou não? Não, estamos aqui. Ó, veja, ele deu um zoom aí, né? Essa altura aqui, essa diferença entre onde o fluido fica com a velocidade, a diferença, uma das formas de definir camada limite, né? Nesse ponto aqui, a velocidade do fluido é igual à velocidade do fluido que atacou a placa, né? É um V infinito. E aqui a velocidade é menor. E aqui está bem marcada. Essa diferença de altura aqui, ela é a camada limite, né? Chamada camada limite, uma das formas de definir camada limite. Professor, você pode botar em tela cheia? Posso? Desculpa, foi dormir no ponto. Aqui está depois de algum tempo, né? Isso vale também para quando a gente vai perfurar o fluido, né? Como assim? É porque a gente está vendo o fluido escoando e o negócio parado, mas a gente podia sim, ter o fluido certeza. Parado e a esticando. Aqui está a representação, né, do perfil de velocidade. Esse delta é justamente o comprimento da camada limite. Aqui é uma das formas de definir a camada limite, né? Deixa eu ver se está aqui. Ele está dizendo que está definindo o delta como comprimento da camada limite, ela ocorre até a velocidade do fluido chegar a 95% da velocidade longe da placa, né? É a forma mais simples de definição de camada limite, tem várias definições.
A camada limite é extremamente importante para a aerodinâmica e para a engenharia naval, né? Que é essa resistência, que é a resistência ao fluido, ao escoamento, à navegação, ao movimento de avião. Aqui tem outra, né? Não sei o que é isso aqui direito, mas aqui tem outras definições da camada limite, blá, blá, blá. Isso aqui é o que a gente vai ver, né? Que é um sobre Reynolds, blá, blá, blá. Isso aqui é interessante. Vou pegar isso aqui. Aqui, veja, é um fluido entrando em uma restrição. Né? Então, o fluido vai ser deformado. Só que é pequeno essa... Não, aqui é interessante, porque aqui ele está mostrando a diferença do efeito, né? Esse aqui tem um ângulo suave, né? Então, veja. O perfil vem direitinho aqui. Aí essa parede aqui, ela vai frear o fluido, né? Tá vendo que ela deforma o perfil de velocidade? Como ela está se aproximando do centro de escoamento, ela vai freando o fluido. Aí depois o fluido vai assim, deformado, até se recuperar muito tempo depois, né? Ver se tem mais alguma coisa aqui de... Eu queria um ao contrário aqui, né? Eu pensei que tinha aqui. Opa, será que é aqui? Nossa, aqui não. Mesma coisa. Diferença entre camada limite laminar e turbulenta, né? Que é a camada limite, mesmo na camada limite, pode ocorrer uma mistura, assim, que é chamada de camada limite turbulenta, que está acontecendo aqui, né? Ocorre uma recirculação, essa recirculação, vórtices, né? Esses vórtices são características de turbulência, né? Vejam. Quanto mais a camada limite ela tá em contato com o sólido, maior é a resistência, né? Quando a gente quer arremessar uma coisa a uma distância muito grande, um objeto, um esporte principalmente, né? O que a gente faz é tentar eliminar a resistência da camada limite, descolar a camada limite. Existem várias técnicas, né, no mundo do esporte. Se eu pegar aqui, golfball. Veja, o formato aqui da bolinha de golfe, ela não tem esses buraquinhos aqui é como diz o ditado, o sapo pula por necessidade, não por boniteza, né? Ela tem essas depressões para descolar a camada limite. Porque quanto mais a camada limite está organizada aqui perto da bola, né, maior a resistência. Se ela conseguir soltar a camada limite antes, a resistência diminui. Um outro assim, exemplo que eu gosto muito. Esse chute de Roberto Carlos, né? Veja, esse foi um dos chutes mais fortes da história do futebol, né? Na verdade, ele não desafiou a física, não. Vou tentar A física foi, na verdade, confirmada com o chute de Roberto Carlos.
esse aqui não dá para ver. Vou procurar aqui no meu histórico, que aí tem. Esse aqui, né? Deixa eu até tirar esse daqui. Esse é um dos chutes mais impressionantes da história do futebol. Tem 2 efeitos de mecânica do fluido muito importantes aí nesse chute. Esse aí não deu para ver também o que eu queria mostrar. Ah, aqui dá, né? Veja como a bola vai girando. A bola vai girando para poder descolar a camada limite dela. E aí perturbar a camada limite para que a resistência da bola seja a menor possível. Desculpa, eu vou pegar outra coisa aqui. Aí tem muitos estudos na literatura, né, sobre esse tipo de formas de descolar a camada limite e reduzir o atrito, né? E nesse caso da bola, ele reduziu o atrito porque ela girou, né? Exatamente. Exatamente. Se você quer chutar forte, você não pode chutar ela em linha reta. Tem que fazer ela girar. Eu sei disso porque eu jogava muito queimado e eu sempre acertei as pessoas com bola muito forte porque eu sempre joguei girando a bola. É Não mesmo? meu corpo. Legal, Mas eu girava a bola de propósito, para a bola fazer curva e ir rápido. Legal, legal. Veja, você já sabia a mecânica dos fluidos. Sem querer, né? Qualquer bola que você quer que seja muito rápida, né? Tem que ser girando. Os jogadores de beisebol também usam muito essa técnica, né? Eles fazem até aquele... No final, eles ensinam, fazem assim, né? Tem que jogar e fazer assim, né? Para a bola girar. Aí, veja, esse é um assunto muito estudado, né? Na literatura de mecânica dos fluidos, essa parte de camada limite, em particular de bolas, né? Bolas de esporte. Aqui está um efeito das bolas, né? Aí tem a bola de golfe, né? Beisebol e cricket. Opa! Aí tem um estudo aqui, esse estudo aqui é a visualização da camada limite, né? Como é que se fala? Na bola, né? Foi fotografado, né? Aí tem uma parte aqui, eu não sei se é esse... Aqui essa camada limite, ela causa também... Veja, sempre que há variação de velocidade, há variação de pressão, né? Então, esse coeficiente de pressão é usado como medida. Aí, veja, o cara calculou aqui, mediu, em função do número de Reynolds, né? O número de Reynolds turbulento, né? A partir de 25 mil. E em função do ângulo, né? Porque a costura, ela influencia na camada limite, né? No descolamento da camada limite. Esse é um estudo muito curioso. Eu nunca li todo, não, só vi os gráficos, né? Aqui o coeficiente de arrasto também, em função do número de Reynolds, né? O coeficiente de arrasto, a força de arrasto é igual à área, vocês devem ter visto lá nos exercícios de análise dimensional, a área da seção transversal ao escoamento é multiplicado pelo coeficiente de arrasto. E várias coisas aqui. Eu queria ver o efeito da costura, né? Ele pegou, não sei se é nesse paper.
a bola molhada e a bola seca, né? O efeito da bola molhada e da bola seca. Aí mais efeitos. Eu queria ver o efeito da costura. A bola de golfe, né? Com a descolada aqui, né? Veja, vocês viram aquela bolinha que estava ali no ar naquele vídeo? Obviamente o Reynolds não tem garantia. Professor, você tá mudo. Opa, valeu. Obrigado. E Então, a tela saiu também. também, que droga. Então aqui tem o efeito na camada limite da bolinha de golfe, né? O descolamento em particular, né? Não sei qual é o Reynolds aí, então não vou comentar. Esse é um estudo muito curioso, né? Aqui o coeficiente de arrasto em função da velocidade de rotação, né? Mas veja, tem um limite aí de rotação também, né? O coeficiente de arrasto ele diminui com a rotação, mas tem um limite. Esse é o drag, né? Drag e lift, né? São as duas forças da aerodinâmica. Veja, o avião ele levanta por uma condição aerodinâmica também, né? A asa do avião. Deixa eu pegar aqui a asa do avião. Opa! Escoamento na asa do avião. É uma coisa assim, né? Obviamente tem um arrasto, mas tem um outro fenômeno, né? Vem as linhas de corrente aqui. A pressão aqui ela é maior do que a pressão aqui na asa do avião para ter uma força assim. Por que isso acontece? Porque o formato da asa do avião é tal que, para a pressão ser maior aqui, a velocidade tem que ser menor aqui, e aqui tem que ser uma velocidade maior. Então, a asa, ela tem, embaixo a velocidade é menor, então a distância embaixo é maior do que a distância em cima. Não, velocidade menor, a distância maior. É isso. É isso. Então, se você aplicar a equação de Bernoulli, né, você vem aqui numa linha de corrente, pá, longe da asa, né? Suficientemente longe da asa. Mas não tão longe para as linhas estarem assim. Aí, se você calcula aqui a pressão aqui e aqui, a partir da velocidade do escoamento, a velocidade aqui é menor, então a pressão aqui é maior, e a velocidade aqui ela é grande, então a pressão é menor. Então existe uma força nessa direção, que é o lift. Professor, que é a força responsável pelo avião subir. E a outra força que é o arrasto, né, que é por causa da camada limite aqui na asa. tem tubo de pitot na asa? Tem. Tem? Fica aqui embaixo. O uso dos flaps é para quê exatamente? Para aumentar essa força para cima? Eu acho que mais para direcionar, né? Porque ele tem a quantidade de movimento, eu não sei muito, né? Ele tem a quantidade de movimento, ele está nessa direção, né? Se ele usa o flap,
muda o ângulo da força, né? Eu não sei te responder. Melhor não responder isso aí. Tá bom. Melhor não te dar informação que eu não tenha certeza. Nunca pensei sobre isso, né? Mas se a gente olhar aqui, o flash não, né? Mas se pegar aqui, Bernoulli, Airplane, Lift. Então aqui vai estar. Só precisa pegar uma figura, né? Pegar uma figura dele. Aí tem a equação de Bernoulli. Embaixo aqui você tem o formato dele, né? É tal que em cima a velocidade é alta e embaixo a velocidade é baixa. Na verdade, a distância eu desenhei o contrário, né? Então, essa distância aqui que ele percorre é menor. Então, mas a velocidade está certa. Aqui a velocidade é baixa e aqui a velocidade é alta. Então a pressão compensa, né? Porque existe a asa está na mesma altura, esse H aqui some, existe a conservação da energia para a equação de Bernoulli. E aí gera uma força resultante para cima, né? Vamos ver aqui só uma coisinha aqui teórica. Se a gente pegar então a gente tem aqui tem um fluido atacando uma placa. Aí a gente tem aqui um Y, tem um X. Se a gente pegar a equação de Navier-Stokes na forma adimensional, peguei aqui para colar. Fica agora dessa forma aqui, né? du dt, dv dt, mais v escalar grade adimensional de v é igual, é menos ou mais que é menos o gradiente de pressão, né? Mais 1 sobre Reynolds, laplaciano da velocidade, mais gravidade. 1 sobre fraude, né? Sobre fraude ao quadrado da gravidade adimensional. Então, se a gente resolver essa equação e admitir fluido incompressível, a gente já fez isso aqui muito, isso vai para cá, né? Se a gente admitir nesse momento que os gradientes de pressão também não são relevantes, a gente vai ficar que d de V, d de T é igual a 1 sobre Reynolds ao quadrado. Então, isso aqui, se a gente botar em uma dimensão só,
se a gente fizer aquela análise de escala, né, a gente vai ver que a velocidade, uma velocidade, né, V0, nessa equação, ela escala com um tempo, que é igual a 1 sobre Reynolds, vezes a velocidade, que escala com um comprimento ao quadrado. Se a gente... Esse comprimento aqui, característico para o nosso problema, né? A gente está resolvendo a equação de Navier-Stokes aqui na placa, né? Para dar o perfil de... Estimando, né? Resolvendo uma força de expressão. Esse comprimento característico é o comprimento no qual a função ela varia, né? É o comprimento característico em que as coisas acontecem. Então, esse comprimento característico, aqui não é igual, na verdade, é da ordem, né? Ele é da ordem de 1 sobre raiz de Reynolds. E, surpreendentemente, né, se a gente fizer isso aqui, corta a velocidade com velocidade, vezes o tempo, né? Vezes o tempo. Se a gente fizer esse cálculo aí, tempo ou a distância, né? O tempo aqui equivale à distância que anda também. Se a gente fizer esse cálculo rigoroso, quem fez esse cálculo foi o Blausius, que ficou famoso por resolver esse problema. Na década de 40, né? Não é muito tempo assim. Ele disse que o comprimento da camada limite, dividido pela posição, né? Para poder ver essa distância aqui. Ele é dado, isso aqui está um meio, né? Na verdade. Ele é dado por 5 dividido por Reynolds, elevado a 1 meio. Esse Reynolds aqui a gente chama o Reynolds da posição. Isso aqui para escoamento laminar. Isso aqui para escoamento, o fluido chega a laminar, né? Isso aqui para turbulenta, 0,16. Reynolds de X elevado a 1/7. Esse Reynolds de X, lembra, o Reynolds é densidade, velocidade do escoamento, vezes um comprimento característico, nesse caso aí a posição. Ou VD dividido pela viscosidade. Veja, a análise dimensional aí, né, a análise de escala, deu um resultado bem razoável, né? Basicamente, ela diz que o comprimento da camada limite escala com Reynolds elevado a 1 meio, que é verdadeiro, né? Que a solução exata de Blausius encontrou esse valor realmente. Então, o comprimento da camada limite, ele cresce com X, né? Obviamente, né? Se você pegar e fizer um gráfico que é a altura da camada limite, né? Com a posição, a camada limite começa em 0 e vai... Aí acontece um fenômeno engraçado, né? Engraçado, não, curioso. Começa a deformar e começa a ter vorticidade aqui, a mesma coisa. Se Reynolds maior do que um Reynolds crítico, né, que é 2.100, desculpa, a camada limite já começa a ser turbulenta. Beleza, era mais isso que eu tinha que falar para a camada limite. Não tem... Para a engenharia de processos, ela é muito menos importante do que para aerodinâmica, né? Beleza? Caí, não?
Não, Então, professor. não, professor. Beleza. Então, vou parar aqui a aula, interromper a gravação.